Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Videocast Papo de Eleições. Eu sou Nadédia Calado. Eu sou Vinícius Zagotto e você fica a partir de agora por dentro das principais movimentações eleitorais aqui no nosso estado com o núcleo de eleições de A Gazeta. Agora em edições especiais do Videocast a gente entrevista os vice-prefeitos eleitos das cidades da Grande Vitória. Hoje nossa convidada, a vice-prefeita eleita de Vitória. Bom, estamos recebendo aqui no Videocast Papo de Eleições Cris Amorim, formada em administração, com MBA em gestão de negócios e em marketing. Foi a primeira mulher presidente da Findes, primeira diretora financeira da Confederação Nacional da Indústria, é diretora comercial da Grafitusa, primeira indústria gráfica do Espírito Santo, e no setor gráfico esteve à frente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo, além de ter sido vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Esteve filiada ao Republicanos, hoje está no Progressistas. Cris, seja muito bem-vinda, muito obrigada por atender a gente, por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, bom dia a todos, né? Nadédia e Vinícius, principalmente por esse momento de vocês trazerem a oportunidade de escutar um pouco os vices, que tem um papel fundamental cada vez mais. Sem é um dúvida. Prazer. Estou aqui à disposição para contribuir. A gente agradece muito. Cris, você já teve filiada, né, a um partido político, ao Republicanos, mas foi a sua primeira eleição, né, a primeira disputa a um mandato eletivo. Então, eu queria saber como foi esse processo para você de uma primeira campanha, dessa ida às ruas, do corpo a corpo com o morador de Vitória, em busca desses votos para sua chapa com o prefeito reeleito Lourenço Pasolini. Bom, tão recente, né, mas tão intenso ainda na minha vivência. Foi algo muito surpreendente, principalmente pela necessidade de ter uma resposta rápida para o momento que é tão curto, né? Nós estamos falando em torno de 50 dias, principalmente porque eu vim numa sequência de mudança imediata, né? Terminei a gestão da presidência da Findes 30 de julho, pedi um afastamento antes, mas de certa forma estava mais conectada com o ambiente do âmbito empresarial e vim, obviamente, acompanhando os movimentos, mas sem conhecer de verdade a prática da rua, né? Então, a resposta ela foi necessária ser de imediata. Entender qual é o mecanismo da rua. E isso foi o que eu percebo que foi um ajuste positivo, de forma imediata e bem interpretado para quem estava naquela expectativa de quem estaria caminhando com um prefeito que é muito bem recebido nas ruas, né? Isso é algo também que é um diferencial. Ou seja, você está ao lado de uma pessoa que já tem essa representatividade, já tem um acolhimento diferente na rua, você também precisa ou se ajusta rápido, senão você vai criar um vácuo muito grande de uma representatividade. E eu sempre fui uma pessoa muito de gente, né, de bom relacionamento, de muito diálogo, de escutar muito. Então, esse mecanismo ele veio florescendo muito rápido. As pessoas falavam assim, no meio da campanha, assim, Cris, você estava se preparando? Você já em algum momento tem certeza que você não participou da vida pública? Porque você está muito... Foi muito rápida essa transferência de você estar ali fazendo o pedido. Eu escutei diversas vezes por políticos experientes que caminharam em alguns momentos com a gente. Cris, a parte mais difícil é realmente fazer o pedido de voto, né, corpo a corpo. Obviamente, eu tinha um elemento fundamental que fazia uma grande diferença. Uma pessoa que era respeitada, que era bem aceita, que isso abria facilmente uma porta, né? É muito mais difícil quando você tem uma receptividade contrária. Você, sem dúvida nenhuma, eu teria que encontrar um outro mecanismo, mas eu não faria sequer essa escolha de andar com uma pessoa que não teria uma boa representatividade. Então, foi uma experiência maravilhosa. A cada dia eu criava uma energia muito, muito rápida, muito verdadeira, e eu, por gostar muito de estar com gente, dialogar, aquilo foi uma resposta de realmente me dar a sustentação para um período longo de desgaste, porque não é só a rua, né? Você tem que pensar no que está acontecendo nos bastidores, você olhar qual é o cenário político, quanto que aquilo está caminhando positivamente, fazer aprovações, inclusive de recurso financeiro, cuidar de uma campanha que ela pode caminhar de uma forma com uma imagem ruim, mas também pode ter reflexos muito maiores se você não cuidar de certos detalhes. Bom, é uma experiência já de imediato que me conquistou, a verdade é essa. Havia uma dúvida aqui em Vitória se ia ter ou não o segundo turno. No final, vocês saíram vitoriosos, você e o Pasolini, com 56% dos votos. Como que você avalia esse resultado já em primeiro turno, uma vitória? Olha,
o sentimento que a gente sentia na rua era tão maior do que estava sendo demonstrado nas pesquisas iniciais, que dava um certo conforto e não tranquilidade. Conforto, sim. A gente está no caminho certo, as pessoas respondem muito bem aquilo que a gente está vendo como expectativa, mas não vamos considerar, né, que está ganho, apesar de ter alguns sinais no início de resultados que eram positivos. A gente tinha esse sentimento que o caminho estava muito claro do que a sociedade estava escolhendo, né? Principalmente quando vieram assim, a demonstração de quem que estava mais preparado, ficava cada vez mais evidente. Isso é resposta, era só quem realmente estava de 7 da manhã às 10 da noite na rua, escutando o povo. Era resposta imediata. Você fez certo, o debate tem que ser dessa forma, é assim que a gente espera, que bom que você está tendo esse apoio. Então, isso daí foram os mecanismos que a gente foi ganhando não é segurança que eu quero dizer, ganhando assim a garantia de estar na escolha certa do caminho. Obviamente, a gente fica até o último momento com... Né, eu cheguei no comitê bem antes do Lourenço, tem até um vídeo meu que eu chego sentada na janela do carro, comemorando, a equipe está do lado de fora. Foi seu aniversário, inclusive. Foi no dia do meu aniversário, e todo o período de campanha eu falava assim, gente, olha, o presente do dia 6 de outubro, meu aniversário é ganhar em primeiro turno. Porque se tivesse que ir para o segundo turno, obviamente a gente sabia que teria um espaço para a gente ter um bom resultado, mas a gente estava vendo nas ruas que era muito diferente do que estava sendo demonstrado nas pesquisas iniciais. Então, seguimos na escolha do trabalho que estava respondendo corretamente no olhar das pessoas. Isso fez muita diferença. Olhando, assim, agora, e sem conhecimento do passado de como é uma experiência na rua, eu tenho certeza que a gente fez a escolha certa de sentir o que estava acontecendo no coração das pessoas ali, nas respostas imediatas das pessoas, acompanhando, muitas pessoas acompanharam no detalhe. Isso me impressionou um pouco mais. Ótimo, né? Sinal que as pessoas estão entendendo a importância da política, estão querendo, muitas pessoas me paravam e perguntavam assim, eu quero saber da sua história. Ou seja, eu não sei se tem trajetória das pessoas se preocuparem tanto com quem é a vice, principalmente porque era uma pessoa com muito respaldo, né, que tinha um carinho, tinha uma aceitação, e as pessoas queriam ter certeza que eu estava ao lado dele para que der e vier. Então, isso foi muito positivo. Perfeito. Com certeza vai contar muito agora para esse seu primeiro mandato eletivo, a sua experiência na indústria, que é o setor em que você teve posições de destaque no Estado, fora do Estado. Então, eu queria perguntar um pouco sobre como você vê essa questão da participação feminina nesse setor, mas também nesse novo momento que agora ocupar a vida pública na política, a gente tem um cenário positivo, de alguma forma, em que as três das 4 vice-prefeitas eleitas da Grande Vitória são mulheres, mas os prefeitos eleitos, as mulheres são apenas 2, né? Então, na política capixaba, a gente ainda caminha um pouco para melhorar em termos de representatividade feminina. Então, queria perguntar como você vê isso nesses 2 setores, né? O que você construiu a sua vida profissional e esse que está ingressando agora. Na parte profissional, assim, chegar à presidência da Findes foi uma questão natural, né? Como se eu tivesse enfrentado alguns estágios em relação como se eu estivesse realmente numa empresa, né, passar por tal etapa, e ganhar a confiança de estar à frente de uma instituição que tem muita representatividade. Né? A Federação das Indústrias tem um orçamento que se equipara talvez ao 5º município do Espírito Santo. Nós temos um volume muito significativo de colaboradores, ou seja, também é acompanhado pelo setor empresarial com muito cuidado, porque tem que fazer gestão de um recurso que é para retornar para o setor industrial. Mas ocupar isso, né, eu vim ocupando o espaço de uma forma organizada, mas sem, né, uma previsão anterior. Quero estar na presidência da Findes. Isso nunca foi um posicionamento, nunca foi um planejamento bem estabelecido. Eu sempre fui muito de resolver as etapas que estavam postas. Então, eu fui diretora administrativa, depois eu fui primeira vice-presidente, depois vice-presidente, enfim. Eu vim naturalmente alcançando esses espaços e a sociedade solicita muito isso, né? Que tenham mulheres com condição de gerar resultados que não sejam somente por imagem, de ocupação, de crescimento, de ocupação de espaço pelas mulheres, mas que realmente transfiram isso para as outras, algo que é possível, mas que realmente gere resultado. E, assim, a resposta foi muito positiva na Findes, né? As pessoas, além de conhecerem a minha trajetória de vida, que isso faz muita diferença.
tanto no âmbito empresarial quanto na vida pública hoje. Na vida pública, mais ainda, cada vez mais as pessoas estão entendendo o que é estar ali assumindo a vida de outras pessoas, né? No setor empresarial, a minha trajetória familiar, de uma empresa com mais de um século de existência, né, com participação muito ativa do meu pai no associativismo, deu um respaldo, né? E, obviamente, as minhas ações na realização. Foram 20 anos dedicados à federação, antes de assumir a federação, sem um planejamento de virar a presidente da federação. Então, assim, uma resposta foi muito positiva. Eu, de fato, fiz uma entrega além do esperado, né? Isso é ponto positivo para a ocupação das mulheres, porque sempre é necessário dar espaço, mas será que vai ter entrega mesmo? A minha entrega foi muito superior ao que estava previsto, né? Tanto que em breve vai ter uma novidade aí que ontem eu recebi com muito carinho, assim, um reconhecimento que mostra que a trajetória escolhida, feita de entrega foi verdadeira e deu algo a mais para o setor industrial. Tanto é que no meio da Federação das Indústrias, período de gestão da Federação das Indústrias, a Confederação das Indústrias mudou o presidente depois de quase 12 anos e sem nenhuma pretensão, nenhum planejamento, assim, quero estar na diretoria executiva da Confederação Nacional, que tem um orçamento enorme, né, que cuida do SESI, do Senai Nacional, é um recurso muito significativo. Então, fui convidada a ser a primeira diretora financeira da CNI. Também é um cargo que né, o pessoal fala assim, ela é dona do cofre. Então, cria-se uma relação assim, a mulher pode liderar em qualquer tema, finanças, na parte de relações humanas, ou na parte do cuidado e gestão de pessoas, porque tem retorno efetivo. Então, isso eu acho que eu contribuo de alguma forma para as pessoas verem que não é apenas a figura representativa da mulher. Na parte pública, a verdade é que eu já acompanho a ausência de pessoas que realmente transfiram a capacidade de fazer entregas e não somente por uma ocupação de espaço. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma das questões mais previstas na minha análise. Eu não serei uma pessoa figurante, jamais, nem na área empresarial, nem na parte pública, principalmente pública, que eu posso talvez fazer muito mais do que eu fiz, né, à frente de uma instituição que cuida de pessoas, né, que tem como objetivo fazer educação, saúde, etc. Então, o primeiro pacto assumido comigo é que eu não posso ser uma pessoa figurante para estar ali sem gerar nenhum resultado para a sociedade. E que bom que isso vir a acontecer de fato, as pessoas perceberão que é importante ter a ocupação, que é possível ter resultado, e com isso você ter uma ocupação maior de mulheres. Muito se escutou aí falando o seguinte, a mulher tem que parar de aceitar de ser vice. Para mim isso fez a menor diferença, sinceramente, porque a escolha de ir para a vida pública já foi uma etapa muito grande na minha vida. Olhando eu, enquanto setor empresarial, produtivo, que não caminhei em nenhuma disputa da vida na parte política. Isso para mim fez zero assim, impacto negativo, porque a disputa política ela tem muito mais elementos diferentes do que simplesmente você estar como protagonista ou não. Às vezes é melhor você estar nos bastidores, porque você pode fazer mais entregas. Então isso é muito bem resolvido. Eu acho que as mulheres têm que parar de aceitar entrarem na política somente para ter uma ocupação de espaço, porque é necessário a gente ter cota, é muito necessário, porque reforça um esforço de uma forma diferente, mas as mulheres não podem aceitar entrar sem um combinado bem feito, para que seja, no final, um resultado efetivo. Você, inclusive, está como coordenadora de transição, né, dessa gestão para a próxima, que é do mesmo prefeito, mas tem essa novidade que foi colocada em Vitória pelo prefeito, que é criar um grupo para fazer essa passagem de bastão para si mesmo. Como que tem sido esse trabalho? Assim, até internamente, a gente alinhou com os secretários que essa mensagem parece até estranha, mas é necessária, porque uma gestão nunca será igual à outra, né? Senão a gente teria o mesmo plano de governo, né? Era só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, estava resolvido. Ao Lourenço fazer uma projeção para os próximos 4 anos, é porque ele fez entregas relevantes em 4 anos, né, de entrega recente. Então, foi previsto um cenário daqui por diante. Se a gente achar que a gente continua da mesma forma, pode ser que a gente não consiga alcançar com tanta velocidade os resultados que ele alcançou. Então, esse mecanismo é simplesmente, primeiro, tem um elemento que pode contribuir nesse momento, no caso eu, pela condição de escutar, dialogar, de ter a parte de uma visão mais de gestão,
estratégica, um olhar mais complementar. Objetivamente é isso. E não porque simplesmente estou avaliando os secretários, como é que está, se foi bom, se foi ruim. É simplesmente olhar o que está na mesa até agora e o que está na mesa daqui por diante. Nós estamos preparados para seguir nessa direção? Porque senão daqui a 6 meses, quando ele assumir, a nossa rotina do dia a dia, independente de onde que a gente esteja, vai ser engolida pelas nossas necessidades de cumprimento de algo que já está na máquina, funcionando. Então, eles já têm muitos desafios, né, de ter cumprimento de regras, mas a gente não pode esquecer uma coisa que foi posta no meio disso tudo, um plano de governo que estabelece um outro combinado, um outro pacto com a sociedade. Então, isso é simplesmente um mecanismo para a gente dar tranquilidade que a gestão vai estar iniciando, olhando todo esse combo que tem do para trás e do que está para frente. E, obviamente, sempre tem oportunidade de melhorar, sempre tem. A gente talvez não tenha na vida pública isso como prática, né? Na vida da gestão, quando muda um conselho de administração, naturalmente é necessário mudar alguns atores. Então, eu faço um parâmetro aí, levando para a vida pública, é esse olhar. É que tá bom, tá massa, nós vamos seguir nessa direção, ok, tá tudo bem. Não, precisamos ajustar esses elementos a mais, que não foi cuidado até agora, mas daqui para diante é outro tipo de desafio. E isso está sendo muito bem recebido, de certa forma, porque é necessário as pessoas sentirem uma mudança, senão a gente acha que a gente está entregando o melhor, né? E a gente sempre pode fazer um pouco a mais. Então, essa novidade é só com o intuito da gente ter bem claro o que a gente vai iniciar dia 1º de janeiro de 2025. Quero te perguntar se já tem alguma indicação de como deve ficar o secretariado a partir do ano que vem, mas também o próprio prefeito disse muitas vezes que você tem certamente todos os requisitos para ocupar o espaço que desejar na administração. Então, queria perguntar também se já tem uma indicação pessoal sua, se gostaria ou se pretende assumir alguma pasta. Não, assim, eu tenho todas as reuniões que eu faço com os secretários. Primeiramente, eu deixo muito claro que eu não estou avaliando nenhum mérito ali especificamente de entrega de resultado, de capacidade. Eu tenho que olhar os programas. Eu estou muito tecnicamente nesse momento. Até um exercício para mim importante, que eu estou olhando tecnicamente o que está posto na mesa. Claro que eu tenho muita mais relação com a questão do desenvolvimento, com a parte de inovação, turismo, mas eu tenho me surpreendido com tantos elementos que constroem essa relação, né, que gere mais desenvolvimento para a cidade, que gere mais melhoria de vida, que gere um crescimento de turismo, enfim, que não é nada estabelecido. Nesse momento, se for apenas para a gente estruturar uma gestão para dar tranquilidade para seguir, é isso que a gente vai fazer de escolha nesse momento. Mas nunca foi posto na mesa nenhum, eu quero ter o cargo de secretário, tal. A única coisa que o Lourenço, por me conhecer na trajetória, sabe que eu jamais serei figurante, né? Eu não vou ser uma vice que entra no gabinete e ou vai a evento representá-lo, né? Farei isso com o maior prazer, né? Acho que esse é um papel importante, eu não estou desmerecendo esse papel, mas é porque eu tenho a contribuir. Então, esse não é o momento ainda dessa definição. Eu acho que tem muitos elementos a serem reorganizados e entregues ao prefeito para ele dar. Obviamente, ele está vivendo 4 anos. Ele já está muito à frente da previsão do que ele acha necessário ser feito do que eu fazendo uma análise de diagnóstico agora. Então, isso a gente não está com pressa, a verdade é essa. Acho que o secretariado responde muito bem às expectativas do prefeito e a gente não está com pressa de fazer uma análise especificamente se muda quem e eu vou para onde. A eleição já acabou, mas já tem muita gente falando em 2026. O Pasolini já manifestou, de alguma forma, a vontade de concorrer ao governo do estado em 2026? E, se sim, como que ficaria a sua posição? Assim, você acha que estaria preparada para assumir a prefeitura eventualmente? Você está me perguntando se ele já se manifestou com interesse de disputar o governo do estado? Esse elemento, assim, tem muito mais do externo para dentro do que do interno debatendo esse assunto. Entendeu? A gente até cuida como isso tem sido aflorado, né? Talvez seja pelas expectativas que a sociedade tem quando olha uma referência de uma pessoa na gestão pública que está fazendo uma transformação importante. Então, a gente está cuidando assim, até com muito ponto de atenção, porque está muito mais do externo para o interno do que do interno para o externo. Acho que a gente tem ainda
etapas muito importantes, que é olhar como se inicia uma próxima gestão, do que realmente ficar, às vezes, debatendo como é que vai ser daqui a 2 anos. Eu estarei com o Lourenço em qualquer das condições que ele escolha, que seja para transformar mais vida de pessoas ou não, né? Então, assim, isso não está sendo um debate. Daqui a 2 anos eu assumo, estamos combinando dessa forma. Não tem esse combinado, até mesmo porque o modelo do Lourenço não é assim. Ele não está fazendo um combinado simplesmente por um combinado e mirando algo que vai ser para benefício próprio. Ele não tem essa característica, isso é uma vantagem dele. Então, a gente está olhando, no momento, cuidar da gestão. Isso é o ponto. E também a gente olha, obviamente, a gente vê o movimento externo e a gente cuida com cautela, tanto ele quanto eu. Então, acho que não é o momento de se falar nisso, assim, não tem nada projetado e sendo debatido. Um outro ponto político aqui na campanha, né, vocês acabaram se envolvendo na questão da Serra, né, de pedir votos para o candidato do Republicanos, do partido do prefeito Pablo Muribeca. Lá o Everson Meirelles, do PDT, acabou saindo vencedor. Como que vai ser essa relação com a Serra agora? Porque tem projetos importantes aí, como uma possível ligação nova entre Jardim Camburi e a Serra, mas não só com a Serra, com os outros municípios aqui da Grande Vitória também, porque Vitória é a capital, a principal cidade do estado, né? Olha, isso daí eu posso falar tranquilamente, né? Acho que zerou um momento de campanha e se inicia um outro. Sem dúvida nenhuma, tem clareza e responsabilidade do nosso prefeito e esperamos que tenha, né, o próximo gestor também essa responsabilidade, que o bom relacionamento reflete ações positivas para a sociedade, que é muito integrada, né, principalmente olhando ali Vitória e Serra. Então, eu estarei, inclusive, né, eu estive na campanha do Muribeca, principalmente por uma relação partidária, mas a minha empresa na Serra. Eu não fechei uma porta com a Serra, né? Objetivamente, a gente tem que ter maturidade na política para saber que os momentos acontecem e posicionamentos são necessários, porque você está ali fazendo uma escolha, mas no dia seguinte, se isso está resolvido, tem que ter maturidade para tocar daqui por diante. Eu vejo um espaço muito, muito possível disso acontecer. O Lourenço não está com nenhuma restrição, não será comigo essa restrição. Ele já tem um ótimo relacionamento com Cariacica. Vila Velha, a gente tem um bom relacionamento, tem possibilidades ainda mais de conversar. Eu tenho um ótimo relacionamento com o Arnaldinho nesses últimos anos. Foi um importante ator, principalmente para a gente integrar ações que desenvolvam o município, olhando o setor industrial. Então, assim, acho que esse cenário é muito mais de momento do calor da eleitoral do que algo que vá travar. Tem muitos projetos que precisam ser cuidados com o olhar da cidade, não com o olhar de projetos políticos. Lourenço vai saber cuidar disso, eu também saberei cuidar disso. Eu não tenho dúvida que os demais prefeitos que ficaram à mesa estão sabendo da responsabilidade que eles têm nessa integração, que é esperada há bastante tempo. Uma maior integração entre os municípios da região metropolitana, ela precisa ocorrer de fato. Então, acho que a gente, assim, como a gente tem vários reeleitos, acho que está na hora, todos têm maturidade para sentar numa mesa, a gente olhar de uma forma diferente. Irei contribuir se esse exercício for necessário, mas eu não vejo que tem nenhuma aresta tão assim significativa que precisa ter um ponto de atenção. Perfeito. Cris Amorim, vice-prefeita eleita de Vitória, a gente agradece muito pela conversa aqui com a gente, com o nosso leitor, ouvinte, espectador de A Gazeta. Certamente, para esclarecer, né, qual vai ser o seu papel na administração, que a gente já viu que vai ter essa importância. E parabéns pela eleição, Obrigada. Boa sorte no mandato, a gente fica à disposição. Obrigada, agradeço muito. A Gazeta tem sido muito responsável ao cuidar desse assunto, foi muito responsável também ao fazer as pesquisas. Isso reflete uma maturidade do relacionamento e responsabilidade entre os atores na sociedade. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Vamos exercitar mais a importância do vice, né, dos vices, independente de qual momento. Cada vez mais a gente vê essas questões precisam estar mais claras para a sociedade, eles fazerem escolhas que tenham um equilíbrio maior. Sem dúvida, muito a gente obrigada. agradece. E a gente agradece também a você que acompanhou a gente até agora. A gente sabe que as eleições 2024 já foram realizadas, mas as repercussões continuam. Como sempre, você acompanha toda essa cobertura em agazeta.com.br/eleições. Lá você também encontra todos os episódios do videocast Papo de Eleições, que ainda estão disponíveis para você no YouTube, no Instagram ou no seu tocador de podcasts preferido. Obrigada e até a próxima. Até a próxima.